Bem-vindo a mais uma apresentação do nosso canal Orações Reveladas. Neste vídeo, abordaremos o tema dos anjos na Bíblia, parte 1. Quem são os anjos? A primeira pergunta que enfrentamos em quem são os anjos? Vamos consultar as Escrituras. Quando estudamos o Antigo Testamento, por exemplo, encontramos menções a anjos 108 vezes. Os anjos intercedem na vida dos patriarcas Abraão e Jacó, como mostra o livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante o período de peregrinação no deserto. Êxodo capítulo 14, versículo 19 diz que o anjo de Deus, que tinha ido adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi para trás deles. A coluna de nuvem também se moveu de diante deles e ficou atrás deles. No total, a palavra anjos ou anjo aparece no livro da lei, nos escritos de Moisés, 32 vezes. Os anjos de Deus nos são apresentados nas Escrituras como a hoste dos céus. Os anjos são seres reais. Eles não são figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais e têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco está escondido, o mundo angelical também está escondido. Os anjos nos cercam. Seu impacto dinâmico é inegável. Embora você possa não vê-los, não há nada que os anjos de Deus não observem. Podemos não ser capazes de tocá-los, mas os anjos tocam as pessoas. Você não pode lidar com eles, mas eles podem destruir reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para ir à frente de Moisés ao Egito, e ele sozinho devastou uma nação inteira. A invencibilidade é uma característica importante dos anjos de Deus. Essa característica invencível indica a diferença entre os demônios e os anjos. Apenas a hoste dos céus se destaca em força. Salmo capítulo 103, versículo 20 diz: Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Houve uma guerra no céu. A hoste dos céus, liderada pelo anjo Miguel, lutou contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não pôde prevalecer, e não havia mais lugar ou espaço encontrado para ele no céu. Apocalipse capítulo 12 versículos de 7 a 9 nos diz: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Em qualquer conflito, os anjos sempre têm sucesso, eliminando completamente a oposição. No mundo, vemos que os anjos nunca falharam. Não há nada que possa surgir contra você que se iguale à força deles. Eles formam os guarda-costas mais benéficos dos redimidos. Além de se destacarem na força física, os anjos também brilham na inteligência. A viúva de Tacoá, ao retratar a sabedoria do rei Davi, a compara dos anjos de Deus. Mas meu Senhor é sábio, segundo a sabedoria do anjo de Deus, para saber tudo o que há na terra. Parte 2. As categorias dos anjos. Nesta parte, discutimos seus nomes e posições. Os anjos têm diferentes posições. Nosso Senhor até usou um termo militar em relação aos anjos. Na época em que Jesus estava prestes a ser capturado no jardim, Pedro pegou uma espada e tentou proteger Jesus, aquele a quem ele tinha vindo a amar. Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 53, Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana relacionada a cerca de 6,000 soldados. Em um sentido geral, provavelmente o maior grupo de anjos é o que podemos chamar de anjos comuns. Na maioria das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, esses anjos não identificados de outra forma estão sendo referidos. Falar de anjos comuns parece uma contradição em termos, pois como esses seres extraordinários criados poderiam ser considerados algo rotineiro? No entanto, em um sentido, essa designação é apropriada quando os contrastamos com as várias classes únicas ou ordens de anjos que a Bíblia menciona em querubins. Os querubins são a primeira ordem angelical a aparecer nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva da graça divina. Gênesis 3 relata os acontecimentos no jardim do Éden. Teria sido possível para Adão e Eva estenderem suas mãos e comerem também da árvore da vida e viverem para sempre, depois de violar o comando de Deus de não participar da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Portanto, Adão e Eva tiveram que ser expulsos de seu paraíso terrestre. Assim, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para trabalhar a terra da qual fora tirado. No entanto, o que impediria Adão de voltar ao jardim para desobedecer a Deus novamente? Gênesis capítulo 3, versículo 24. Após expulsá-los, o Senhor Deus colocou poderosos querubins a leste do jardim do Éden e colocou uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 24. O que teria acontecido se Adão tivesse provado da árvore da vida e assim tivesse sido confirmado para sempre em sua natureza caída? Deus enviou uma comitiva de querubins confiáveis para guardar o caminho e evitar que isso acontecesse. Os querubins continuam a aparecer nas Escrituras em relação à recuperação do que foi perdido. Moisés recebeu direções claras e específicas sobre como fazer vários artigos de mobília que seriam usados no tabernáculo. Em Êxodo 25, o primeiro objeto descrito é o propiciatório e a Arca da Aliança, onde Deus prometeu se encontrar e comungar com Moisés. O que Deus queria colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu imagens dos querubins em ouro. Veja a interessante descrição que Deus deu a Moisés em Êxodo capítulo 25, versículos de 18 a 20. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles uma defronte da outra, olhando para o propiciatório as faces dos querubins. Serafins, outro grupo de anjos claramente reconhecido, são os serafins. A palavra serafim em hebraico significa queimados ou ardentes. O livro de Isaías, capítulo 6, nos fala dos serafins. O profeta Isaías registrou sua gloriosa visão nestas palavras, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isaías capítulo 6 versículos de 1 a 2. O que os serafins estavam fazendo? Isaías capítulo 6, versículo 3 diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, em santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías imediatamente reconheceu que não tinha o direito de estar na presença santa de Deus e o reconheceu em Isaías capítulo 6, versículos de 5 a 7, e então, disse eu, ai de mim! Estou perdido! Pois sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado, o teu pecado. Para as criaturas viventes na versão King James, um terceiro grupo particular de anjos são chamados de as 4 criaturas viventes. No entanto, outra tradução seria as 4 criaturas vivas. Assim como os serafins, eles têm 6 asas. E as 4 criaturas viventes, tendo cada uma delas, respectivamente, 6 asas, estão cheias de olhos, ao redor e por dentro, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, em santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. No livro de Apocalipse capítulo 5, versículos 7 e 19, as criaturas vivas são representadas em uma atitude de adoração e louvor, embora em Apocalipse 15, as criaturas vivas participem do derramamento da ira de Deus sobre as pessoas impenitentes. Miguel, outra categoria angelical, é o arcanjo. Essa posição é ocupada por apenas um anjo no registro bíblico. A palavra arcanjo significa principal anjo ou anjo-chefe. Esse anjo é o mais proeminente de todos os anjos santos e é chamado de Arcanjo Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus. Sempre que você ouve esse nome, está ouvindo uma pergunta em quem é como Deus. Frequentemente nas Escrituras, como veremos, as pessoas que receberam visitações angelicais quiseram adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é maravilhoso que o nome de Miguel, o arcanjo, nos convide a direcionar nossa atenção para o Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Daniel estava orando, e Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que testemunhasse.
Daniel capítulo 10, versículo 13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Assim, Miguel teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Sempre que o vemos, é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem um dever especial para com Israel. Em Daniel capítulo 10, versículo 21 e capítulo 12, versículo 1, ele é chamado de príncipe dessa nação. À medida que lemos a história antiga e moderna, podemos ver a mão de Miguel defendendo Israel. Como você sabe, essa pequena nação travou 4 guerras com seus vizinhos desde que se tornou um estado em 1948. No livro de Judas, o versículo 9 chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel é o herói-chefe de Deus. Gabriel, outro anjo cujo nome é claramente dado nas Escrituras além de Lúcifer, é Gabriel. Gabriel significa poderoso de Deus. Gabriel vive de acordo com seu nome, pois ele faz coisas poderosas. Gabriel serve a Deus principalmente como mensageiro. Em várias instâncias no livro de Daniel, Gabriel aparece para dar revelações importantes sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, após uma das visões de Daniel, o profeta ficou pensando em seu significado. De repente, alguém apareceu diante dele com a aparência de um homem. Daniel capítulo 8, versículos de 15 a 16 diz: E aconteceu que, estando eu, Daniel, contemplando a visão, procurei entender o sentido, e eis que alguém, com aparência de homem, se pôs diante de mim. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, que gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. No Antigo Testamento, vemos o ministério de Gabriel em conexão com o reino. No Novo Testamento, ele está relacionado ao rei. Em sua primeira aparição registrada, Zacarias estava guardando diante do Senhor no templo. De repente, um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé à direita do altar do incenso, a Lucas capítulo 1, versículo 11. Gabriel então se identifica a Zacarias. Lucas capítulo 1, versículos 19 diz: E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Essas boas novas se referiam ao nascimento iminente de João Batista, que seria o precursor do Senhor Jesus. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou à cidade de Nazaré. Lucas capítulo 1, versículo 27 diz: Há uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Que mensagem maravilhosa Gabriel tinha para dar a essa jovem senhora. Lucas capítulo 1, versículo de 31 a 32 diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Gabriel, portanto, é aquele que carregou a mensagem de Deus sobre o reino que estava por vir e sobre o rei. Deus confiou a esse anjo específico essa enorme confiança e responsabilidade. Lúcifer, descobrimos o nome original do anjo caído chamado Satanás em Isaías capítulo 14, versículo 12. Esse versículo não apenas o nomeia, mas também nos diz algo essencial sobre ele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Por causa de seu próprio orgulho e promoção de si mesmo, ele perdeu seu lugar elevado no céu. Lúcifer caiu da graça divina do Pai. Portanto, onde ele opera atualmente? Ele está aqui na terra. 2 vezes diferentes, nosso Senhor descreve Lúcifer como o príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31 diz: Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Esta terra em que vivemos está sob sua autoridade. Enquanto os anjos Gabriel e Miguel têm apenas nomes simples, pelo que sabemos, Lúcifer tem muitos que indicam aspectos de seu caráter maligno. Muitas pessoas estão familiarizadas com 2 de seus outros nomes, o diabo e Satanás. Jesus também o chamou de o maligno. João capítulo 17, versículo 15 diz: E não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O livro do Apocalipse lhe atribui uma série de nomes, incluindo o grande dragão, a antiga serpente, o destruidor, o acusador e o enganador. Há várias categorias menores de anjos mencionadas na Bíblia, como os santos e os vigilantes. O rei babilônico Nabucodonosor afirmou em Daniel capítulo 4,
Versículo 13. Vi, estando eu na minha cama, e eis que um vigilante, um santo, descia do céu. Daniel 4h17 diz, o que foi pelo decreto dos vigilantes, e isto pela palavra dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Daniel capítulo 4, versículo 23 diz, e quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, encortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, com uma faixa de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que 7 tempos passem sobre ele. Estes vigilantes e santos ainda podem estar trabalhando hoje? Parte 3. O propósito dos anjos.